Galera, você deve ter visto o rolo que ainda está acontecendo por causa da quebra do Banco Master, e essa situação aí mostra como é importante você nunca deixar todo o seu dinheiro no mesmo lugar. Pensando nisso, hoje eu quero mostrar como eu invisto o meu dinheiro e como eu diversifico os meus investimentos. Bora lá! Antes de começar, eu só quero reforçar aqui duas coisas, tá? Primeiro, eu vou mostrar como e onde eu invisto, mas isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa. Porque cada um tem um momento, cada um tem um perfil, tem gente mais conservadora que não gosta de correr risco, tem alguns que já são mais moderados, que nem eu, tem gente que já é mais arrojado, gosta de correr risco pra caramba em troca de uma rentabilidade mais alta, mas a ideia aqui é só mostrar como eu diversifico para você entender alguns pontos importantes aqui. E a segunda coisa, eu vou focar aqui nos investimentos financeiros. Eu não vou falar de investimento em startup, investimento alternativo, investimento em imóvel, que é um negócio que eu gosto também, mas eu vou deixar isso de fora e vou focar mais em investimentos financeiros mesmo, tá? Então vamos lá, a primeira divisão que a gente tem que ter aqui é a divisão entre os investimentos de renda fixa e de renda variável. Renda fixa são os investimentos mais seguros, mais tranquilo, para quem é mais conservador, e eu, Duda, eu gosto de ter praticamente metade do meu patrimônio aqui na renda fixa. E quando eu falo renda fixa, estou falando de investimento como CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto, que são os investimentos mais seguros do país, mas também estou falando de investimento de renda fixa sem FGC, como é o caso da Inco. Quem acompanha meu canal aqui já conhece sobre isso, tá? Mais ou menos 30% do meu dinheiro está distribuído entre CDB, LCI e Tesouro Direto. E 10% do meu patrimônio está na Inco, que é um investimento legal, só que como não tem fundo garantidor de crédito, eu deixo uma quantia menor lá. Então se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho investido, mais ou menos 40% hoje está na renda fixa, porque isso me deixa tranquilo, me deixa dormir em paz, sabendo que se tudo der errado com a renda variável, eu não vou morar embaixo da ponte, porque eu tenho uma grana investida em renda fixa. No começo, 100% do que eu tinha estava na renda fixa, mas conforme eu vou estudando e aprendendo, aumentando o meu patrimônio, né, eu vou diversificando mais. Então a minha sugestão é que, se você está começando, começa pelo arroz e feijão, renda fixa 100%, e depois você vai migrando uma parte para renda variável. Agora, se 40% do meu dinheiro está na renda fixa, mais ou menos 60% está na renda variável, que são os investimentos que têm oscilações, mas que costumam ter uma rentabilidade melhor. E nesses 60% aqui, hoje eu tenho mais ou menos 15% em ações, 15% em fundo imobiliário e 20% em criptomoeda, que é um negócio que eu gosto pra caramba. No grupo de ação, tem ação de banco, de seguradora, de saneamento, de energia. No grupo de fundo imobiliário, tem fundo de shopping, de galpão, de várias coisas, tá? Então, dentro de cada modalidade de investimentos, tem uma segunda camada de diversificação. Por exemplo, a primeira diversificação é entre ações e fundos imobiliários. Aí, quando eu entro no grupo de ações, também tem diversificação lá em várias empresas. A mesma coisa na renda fixa. Você pode ter dinheiro no CDB, mas não precisa estar tudo no mesmo CDB, no mesmo LCI. Você pode investir em opções de bancos diferentes. E hoje em dia, mesmo tendo conta num banco só, você consegue investir em CDBs de bancos diferentes pelo mesmo aplicativo, né? Por exemplo, eu tenho 20% do meu patrimônio em criptomoeda. Beleza? Só que dentro desse grupo, eu diversifico em várias criptomoedas. E tenho pelo menos 5 cripto que eu gosto de investir com mais regularidade. Então, lembra que você pode diversificar dentro de cada tipo de investimento aqui. 30% na renda fixa com FGC, 10% na renda fixa sem FGC, 15% em ação, 15% em fundo imobiliário, 20% em criptomoeda. E os outros 10%? Aí entra um ponto importante que tem se tornado cada vez mais um peso maior na minha carteira, que é a diversificação cambial. Galera, investir em CDB, LCI, Tesouro Direto, dos ações de banco brasileiro, fundo imobiliário que paga dividendo em reais é top. Mas uma diversificação muito importante que todo mundo tem que fazer é investir em outra moeda, em vez de ter tudo na mesma moeda.
Tem vários artigos aí em site da Infomoney, G1 Exame, que mostram que o real é uma das moedas que mais desvaloriza. Então é obrigatório você ter uma parte do seu dinheiro numa moeda mais forte que não depende 100% do nosso país e do nosso governo. Você tá vendo tanto de rolo no Brasil, dívida cada vez maior, presidente do Tribunal de Contas da União falando que o INSS está com um rombo absurdo e que daqui a 5 anos não vão mais conseguir pagar as aposentadorias e continuar do jeito que tá. Pensa numa pessoa totalmente endividada que a cada ano se endivida mais. Você arriscaria deixar todo o seu dinheiro com ela? Não, é o mesmo raciocínio, só que a gente tá falando de um país muito endividado em vez de uma pessoa muito endividada. Assim como tem gente que quebra e tem banco que quebra, tem país que quebra. Eu gosto da ideia de a gente ser otimista a ponto de investir aqui, mas também ser um pouco pessimista, achando que as coisas podem piorar e por isso deixar uma grana em dólar, que é e continua sendo de longe a moeda mais forte e relevante do planeta, é uma opção interessante. Quem acompanha meu Instagram viu que eu acabei de voltar de várias viagens internacionais. Eu fui para Califórnia, depois eu fui para África, para Angola, depois fui para Dubai. Em todo lugar do mundo que eu vou, a única moeda que eles aceitam sempre é o dólar. Eu sinto muito mais paz sabendo que uma parte do meu dinheiro não depende da nossa moeda nem do nosso governo. Hoje eu tenho 10% do meu patrimônio em dólar e eu estou aumentando cada vez mais isso, porque agora, além de ter dinheiro em dólar, eu estou começando a investir em ações e investimentos dolarizados do exterior. Cada vez aumenta isso na minha carteira. Dolarizar é quando você tem um investimento que está atrelado ao dólar em vez de real, tá? E eu estou fazendo isso pela Nomad, que para mim é a melhor empresa por vários motivos. É fácil, é simples, você consegue ter benefício mesmo sem ser rico. Lá, a partir de $1.000 na conta, você já tem um cartão legal e acesso à sala VIP da Nomad. Lá eles dão um chip internacional, um monte de vantagem. Quanto mais você vai comprando dólar por lá, mais as taxas vão caindo com relação aos concorrentes. Inclusive em todos esses países aí que eu fui viajar, tudo eu paguei com o meu cartão da Nomad. A Nomad tem um sistema que você passa o seu cartão onde você estiver e eles já convertem na hora a moeda do país em dólar. Dá até para você sacar dólar sem taxa nenhuma na rede MoneyPass, né, que é uma rede lá, e usar ele no exterior, sai bem mais barato do que ficar usando o cartão de crédito, cheio de taxa quando chega a fatura, tá? E uma coisa que eu acho interessante é deixar cada tipo de investimento que você tem num lugar diferente. Por exemplo, meus CDBs, Sofisa, Daicoval, principalmente esses dois, mas também tem alguma coisa no Banco Inter, minhas cripto, Binance e carteira da Ledger, ações e fundos imobiliários brasileiros, estão na Alpen, que é o escritório lá do professor Mira dentro do BTG. E tudo que tem a ver com dólar e coisa dolarizada, eu faço pela Nomad. Assim eu diversifico os investimentos, a moeda e a instituição, entendeu? Se você ainda não tem conta na Nomad, abre pelo link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário, ou baixa o aplicativo aí na Play Store, na Apple Store, e se você usar o cupom PRIMO50 quando abrir sua conta internacional Nomad, você vai ganhar um cashback de 2% com limite de até $50, que equivale a mais de R$250 de cashback. Para garantir esse cashback aí, você tem que converter reais para dólares em até 15 dias depois de você abrir tua conta. 30% na renda fixa com FGC, 10% na renda fixa sem FGC, 15% em ações brasileiras, 15% em fundos imobiliários, 20% em criptomoeda e 10% em dólar. Mas a cada mês eu vou migrando mais dinheiro para dólar e começando a investir mais em coisas dolarizadas, tá? Claro que esse percentual às vezes pode mudar, porque investimento de renda variável tem muita oscilação. Por exemplo, quando o Bitcoin e as criptomoedas sobem, o percentual da minha carteira em cripto sobe. Mas é basicamente a distribuição da minha carteira hoje, tá? Lembrando, você não precisa fazer igual. De preferência, cada tipo de investimento numa instituição diferente. Pensa nisso, tá? Assim você diversifica o investimento, a instituição e a moeda também, tá? Inclusive eu tô devendo uma aula sobre como investir no exterior, né? Vou ver com a galera da Nomad se a gente consegue fazer logo essa segunda aula, tá? E vou deixar aqui na tela 4 vídeos. Aqui uma aula de meia hora sobre investimento para iniciante. Aqui a live com 3 horas mais completa sobre investimento você vai achar de graça. Aqui um aulão sobre como comprar dólar na Nomad
E aqui uma outra aula que pode ser útil aí para você, beleza? Mas bora diversificar, hein?